Bem-vindo você a mais um episódio do Meu Café Primeiro. E vamos lá para um assunto, para um bate-papo que normalmente faz as pessoas perderem amizades. Mas a gente não vai entrar na discussão política, a gente vai falar sobre liderança hoje. Qual é a ideia do nosso bate-papo aqui hoje? Traçar um paralelo, traçar uma comparação com relação a quais são os critérios, quais são os requisitos exigidos no que a gente entende como liderança no mundo empresarial, no mundo comercial, e o que a gente tem visto com relação à liderança no mundo político, nas lideranças de países, de estados. Por que as coisas são diferentes? Será que precisam ser diferentes? E vamos ver, vamos colocar uma opinião no ar, e você aí que está ouvindo, fique à vontade para dar a sua opinião também. Eu sou o Rafa, estou aqui com meu amigo Reinaldo. Olá, Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos lá para esse bate-papo, então. Beleza, vamos então puxar esse gato pelo rabo. Como é que a gente começa essa discussão? Acho que a primeira coisa, e aí, Reinaldo, cara, se você coloca o ponto que você quiser aí em cima da lista que a gente vai fazer, mas eu vejo que a gente tem que, talvez primeiro, definir o que está incluso no conceito de liderança, né? O que a gente vê em qualquer vaga aberta. Vai no LinkedIn, você que está ouvindo, abre o LinkedIn, faz uma busca de vaga de liderança, gerente, diretor, presidente, vice-presidente de qualquer empresa, e vê lá quais são os critérios exigidos. Normalmente o que a gente vê, o que é o clássico, né? Uma boa comunicação, soft skills. O que são soft skills? Todas as capacidades que o indivíduo tem, ou melhor, habilidades que ele tem no trato com as pessoas, seja resolução de conflitos, seja uma boa comunicação ou empatia, esse tipo de característica, saber dar um bom feedback. Talvez feedback englobe um pouco mais de outras coisas, mas também tem boa parte de soft skills para fazer a leitura corporal da pessoa e saber dar um feedback no momento propício e da maneira exata. Esse é um pacote de habilidades que o líder normalmente tem que ter. E o outro são as habilidades ou os hard skills, né, que são aqueles normalmente que envolvem mais habilidades dentro daquela específica liderança. Alguns que são mais gerais para todo tipo de líder. Capacidade de gestão, e aí dentro você tem planejamento, gestão de projetos, talvez 2, 3 idiomas diferentes, capacitação, qual é a capacitação exigida para aquele tipo de líder, será que ele tem histórico já de sucesso, ele tem entregas naquela área onde ele vai trabalhar no futuro, e experiências que comprovem essa capacitação, comprovem essa entrega do passado e que habilite essa pessoa a assumir esse cargo. Desculpa, vai lá, fala aí. Experiência internacional. Experiência internacional, né? Para quem aí já fez, cara, para quem já fez um intercâmbio, sabe o quanto abre a sua perspectiva, abre a cabeça você conhecer um outro país. Seja visitando, seja trabalhando, é impressionante, parece trivial, mas não é. Quando você conhece uma outra cultura de perto, normalmente é algo que você só vê pela TV ou só vê em filme, né? Quando você vai até lá e vê mesmo com os seus olhos, experimenta uma comida nova, fala com uma pessoa de um lugar diferente, com uma cultura que cresceu num lugar totalmente diferente do seu, e isso abre muito a cabeça, é muito engrandecedor, né? Talvez engrandecedor não seja a palavra é enriquecedor, né? Então, experiência internacional com certeza. O que mais aí de hard skills que normalmente exige? A gente falou em idioma, a gente falou em gestão, planejamento, a gente falou de experiência. Acho que a própria graduação, então, estamos fazendo um paralelo aí com o lado da gestão pública, do lado político, que não acompanha da gestão privada, né? Que exige mais embasamento, a própria graduação. Quantos gestores públicos têm a mesma capacitação de um gestor privado, né? Isso é um paralelo que dá para se fazer. Você quer tocar nessa ferida mesmo? Você quer ir por esse caminho? vai direto no nervo, no ponto nevrálgico. Então, vamos lá então, já que a gente vai abrir a ferida, vamos cutucar a casquinha. Cara, eu tenho a seguinte opinião. Boa parte das pessoas concorda que para você assumir um cargo de liderança alta, vamos nem falar de supervisores ou gerentes, vamos falar de diretores e vice-presidentes, para jogar uma situação mais complexa, que é uma pessoa que vai gerenciar mais pessoas, vai fazer mais frente ao mercado, vai ter que gerenciar talvez mais funções diferentes no mesmo time, né? Normalmente, não estou dizendo que toda empresa trabalha no mesmo formato, mas classicamente é o que se espera.
Então pega um cargo alto em qualquer empresa. Você não consegue nem aplicar para uma vaga dessa se você não tem o ensino superior. E eu não vou nem entrar no mérito de debater o quanto o ensino superior prepara você ou não para aquela vaga. A gente sabe que o ensino superior é só uma parcela disso e a grande parte vem da sua vivência, dos seus trabalhos e pelo que você passou para te dar embasamento para uma vaga dessa no futuro. Mas partindo dessa premissa aqui, você tem que ter o ensino superior e talvez até um mestrado ou um doutorado para entrar numa concorrência dessa, numa vaga desse nível e ter certa competitividade, certo? Certo. Eu não conheço uma empresa que seja mais complexa de gerenciar do que um país inteiro. Eu não consigo imaginar uma empresa que possa ter essa complexidade. Então, por que raios para o cara ser presidente de um país ele não tem que ter ensino superior também? Se a complexidade de gestão ela é de certa forma comparável. Eu entendo a questão de que o presidente vai ter lá todo o seu time com seus especialistas e caras que vão fazer o trabalho técnico por ele, mas esse embasamento básico, cara, ele vem daí, assim como o cara de uma empresa. Eu fico pensando assim, só para citar um ponto da administração, da gestão de um país. Imagina a importância que tem o conhecimento logístico para um gestor, né, de um país. Aí um cara se torna, de repente, de uma hora para outra, faz parte da democracia, né, ele é eleito e tudo mais, mas o cara não tem experiência com logística. Só para citar um dos pontos que você falou aí, que são muitos. Mas esse é um dos pontos talvez chave, né? Se você fosse elencar 5 ou 10 pontos chave de uma gestão nacional, a cadeia logística é um dos principais. Como é que você controla e coordena seus trâmites logísticos para dentro e para fora do país, questão de tarifação, questão de taxas, questão de fretes, países parceiros, acordos comerciais, cara, isso desencadeia um monte de coisa. E aí eu tô com você 100%. Se ele tem uma experiência nesse tipo de gestão, mesmo que nunca tenha sido um gestor logístico, mas que tenha vivido isso em um projeto ou empresas diferentes, isso já dá um embasamento. Você conhece os termos, você conhece um pouco dos caminhos e até vai conseguir alocar o seu time especialista de forma melhor. Mas, de novo, né, o embasamento. Tem o seguinte problema também, o gestor principal, o presidente, CEO, seja lá for, estamos falando de país, não é CEO, é presidente, primeiro-ministro. Ele vai escolher pessoas que, ou pelo menos deveria escolher pessoas que tenham alta capacidade, tem o mesmo nível de exigência que para a vaga que ele ocupa. Só que aí acontece que na segundo escalão, na cadeia hierárquica do processo, as outras vagas também por pessoas que também não têm não têm capacidade também que deveria ter para fazer a gestão da coisa. Então é uma coisa que vai em cascata, que envolve política, né? Que já é um outro, daria um outro podcast. Daria uns 20. Mas assim, é a escolha que se faz das pessoas, né? E a gente segue os mesmos critérios da cabeça. É o modelo que a gente está acostumado, né? Parte da premissa, quando alguém assume a cadeira de presidente em um país, os cargos do primeiro escalão vão ser preenchidos necessariamente por parceiros e apoiadores daquela campanha, como se um favor tivesse sido feito ali. Então não é uma alocação de time técnico ou time de primeiro escalão de gestão do país em função das habilidades. E sim muito mais de, preciso pôr esse partido aqui ou esse cara aqui para eu poder ganhar esse favor aqui no futuro. E isso, como você falou, isso cascateia para o sistema todo. É um sistema todo viciado nesse modelo. E aí, claro, toda a capacidade de gestão que um presidente pode ter, isso vai para o espaço, né? Por conta disso. Mesmo que a pessoa tenha a melhor das intenções, o sistema acaba forçando um pouco disso também. Longe de mim aqui defender qualquer presidente do nosso país, falando do Brasil, dos últimos, talvez, 20 anos, porque todos jogaram esse jogo. A gente tem visto nas notícias, né? E quando você pega, assim, pensa, assim, alguns exemplos de países que tem um gestor com competências reconhecíveis para a vaga que ele ocupa, talvez até um pouco menos do que deveria, mas bem acima da média dos outros gestores, você vê que esse país se destaca. Só para citar um exemplo assim, aleatório, vai lá. Não tão aleatório, né? Se analisar a Alemanha, na Merkel, no caso, mas tipo de coisa que faz que a situação esteja... Você imagine se tivéssemos gestores públicos que fossem, pelo menos, não vou dizer 100% do que você citou aí de skills, mas pelo menos 50%. Vamos falar metade, vai, para uma liderança desafiada. Imagina como seria diferente a coisa toda, não? Parou para pensar nisso? A gente teria, com certeza, uma visão diferente de como a gestão do todo tem que ser feita. Porque uma vez a gente falou disso aí,
você falou, e sobre o amadorismo. Como é amador, como é tratado de uma maneira amadora a questão da gestão. Impressionante. E nem estou entrando no mérito do caráter, da idade, mas na questão do amadorismo mesmo, da maneira como é tratado. E no fim acaba sendo isso mesmo. Se a gente fizer essa comparação direta dos requisitos que são pedidos para um gestor de empresa ou comercial, qualquer business que seja, e um gestor público, é praticamente amadorismo. As pessoas não têm capacitação, não têm experiência, elas estão ali principalmente ou meramente por voto popular, que muitas vezes a gente, como eu estou pondo todos nós aqui, todos os eleitores, nós não fazemos o dever de casa direito de ir lá investigar o histórico daquela pessoa. O cara, será que tem capacitação? Tem experiência? Tem projeto comprovado? Antes de pôr a pessoa naquela cadeira. E aí, o que domina é amadorismo. É uma pessoa que está lá, caiu, é a famosa tartaruga na árvore, né? Você vê uma tartaruga na árvore, todo mundo deve ter ouvido isso já antes, mas se não, a historinha é: quando você vê uma tartaruga na árvore, você sabe que tem duas coisas erradas de cara. A primeira é que ela não devia estar lá, e a segunda é que ela não chegou lá sozinha. Alguém pôs ela lá em cima. É a triste história do gestor público brasileiro. Um outro ponto que eu acho bastante importante também é a questão a gente falou da capacitação um pouco. É muito importante a capacitação, a formação, por conta de todo o embasamento que ela dá e até as experiências que ela oferece ao longo da capacitação. Seja qualquer capacitação que você escolha, todos os cursos vão te oferecer caminhos, cursos de ensino superior vão te oferecer caminhos para conhecer mais daquele assunto e se aprimorar como um futuro profissional, seja através de intercâmbios ou de estudos, de participação em palestras, em seminários e feiras e etc. Mas um outro aspecto de líderes de alto desempenho que a gente sempre ouve falar é a questão da capacidade os soft skills. Então vou falar do pacote como um todo, né? E o que está no soft skills de novo, listando algumas coisas: comunicação, empatia, capacidade de resolução de conflitos, inteligência emocional, que é uma característica que está em extinção em boa parte dos gestores de alto escalão de alguns países aí. O porquê dos soft skills? Por que isso também é importante além da capacitação, né? Ainda somando ao que a capacitação técnica oferece. Se espera que um líder ele tenha a capacidade de gerenciar, seja qual for o seu projeto, a sua empresa ou o seu país, de forma racional e lógica, tendo sempre como meta proteger o seu business. Então, definimos como premissa: o business de uma empresa que monta carros, né? uma montadora. Qual que é o business desse CEO, desse presidente dessa empresa? Ele tem um mercado, ele tem clientes finais, ele tem toda uma cadeia de fornecimento para quem ele demanda suprimentos para montar o produto, agregar valor e oferecer isso para o mercado. Quando ele oferece isso para o mercado, ele oferece com certos níveis de qualidade, de segurança, e seja qual for o tipo de carro que você está procurando, de performance, de dirigibilidade. Certo? Uhum. Trazendo isso para a gestão pública. Qual que é a meta do gestor público? O cara... Esse suspiro é a resposta mais sincera que eu poderia ter. Vou fazer que nem o primeiro-ministro do Canadá, vou ficar 20 para pensar, para responder. Aí que o vizinho, o gestor vizinho dele demanda bastante dele também, viu? Mas se você pensar como business, a meta de um CEO, que é o presidente de um país, é o crescimento daquele país, é o crescimento daquela organização. Então, um país, se você pensar dessa forma, ele se parece muito com uma empresa de capital aberto. Quando você paga seus impostos, que não são poucos, você está investindo dinheiro no país. Aquilo é uma taxa cobrada de você para poder viver naquele território. E você espera que aquele dinheiro vá virar alguma coisa. Que ele vai virar infraestrutura, que ele vai virar segurança, que ele vai virar outros frutos daquela gestão. Assim como um acionista de uma empresa, ele compra ações esperando que aquela empresa vá crescer e aquele dinheiro vá valorizar com o tempo.
Agora, eu vou fazer uma pergunta que não vai ter resposta. Como é que a gente vê a cobrança desses dois gestores diferentes? Um acionista, o mercado em si, ele cobra muito mais da empresa, a postura dela e a performance dela de forma muito mais agressiva do que nós, cidadãos, cobramos muitas vezes o gestor público. Eu não tinha pensado por esse prisma, assim, mas você tem razão. É totalmente similar, né? A maneira como se aborda. Porém, a diferença, assim, é que no caso da gestão pública, a cobrança precisa partir de como se posso dizer, o indivíduo em si, sozinho, ele não consegue fazer a cobrança ou a pressão suficiente para que a liderança faça a gestão de uma maneira melhorada. Aí precisaria do coletivo de indivíduos fazer essa pressão. Aí sim o gestor se manifesta e começa a melhorar o modelo de negócio. Mas até aí se parece um pouco com os dois modelos se parecem, porque o acionista pequeno, que tem algumas ações de uma empresa, ele acaba vendendo as ações e troca de ativo. Ele não vai prosseguir muito tempo se ele não gosta do que está sendo feito. Os acionistas majoritários, esses caras sim botam uma pressão para puxar a mudança, né? Para causar alguma transformação. No país vai ser a mesma coisa. Infelizmente, o cidadão que paga os impostos no dia a dia, ele tem pouquíssima força de mudança imediata. A maior força do cidadão no sistema democrático é o voto, é incomodar um sistema viciado com o voto. Mas no dia a dia, você, ao longo dos 4 anos de contrato do CEO que você colocou lá para gerir essa empresa, tem também os caras de capital grande, que estão com os acionistas majoritários nesse jogo, que vão ser grandes empresas, grandes conglomerados que também pagam impostos altos para o país e querem ver resultado em algumas coisas. O que a gente normalmente vê, o que é um problema, é que esses grandes acionistas caem no jogo político. E eles trabalham, não todos, claro, de novo, não vou generalizar, acho que generalizar é só preguiça de pensamento, mas alguns caem no jogo político, onde a questão de cobrança para o governo se torna muito mais em prol daquela empresa em si do que da população, do que do resultado como um todo. O que também deve acontecer no mercado de ações, porque um acionista muito grande ele vai talvez jogar mais em prol do resultado dele próprio. Mas é a própria maneira como se dá a prestação de contas também, né? São dois pontos diferentes. A prestação de contas do governo é feita de uma maneira, você não dá tanta credibilidade, você não consegue confiar. Você fala, será que aqueles dados são realmente reais? Até quanto que aqueles dados realmente são um espelho da situação do país? Porque uma coisa é a maneira como você vê a coisa acontecer, né? Vamos falar assim, você vê o chão de fábrica do dia a dia e você vê a prestação que o governo dá. Então há uma incompatibilidade aí, isso também gera uma desconfiança. Também, esse é um ponto bem bom. Se a gente pega esses dois modelos, aí você trabalha em função de indicadores, né, de KPIs. Da mesma forma que a empresa reporta os indicadores para o mercado, daí vem a cobrança, vem esse retorno do mercado com relação ao que tem que ser feito, essa pressão externa, para um país, o modelo não é igual, eu sei que não é, mas ele também deveria ter os seus indicadores em algum lugar, onde nós, enquanto população, poderíamos acessar e ver. Eu sei que alguns estão lá, algumas coisas, não tudo, mas a gente poderia ver e cobrar essa prestação de contas. E para a empresa existe um órgão que faz esse balanço, que é o órgão auditor, né? A gente tem a auditoria que vai lá e pode ser uma auditoria fiscal, pode ser uma auditoria de qualidade, seja qual for o requisito que está sendo avaliado. Para um país, qual é o órgão neutro de fora, auditor, com relação às contas do país, quando isso volta para a população? Aí fica uma lacuna aí, né? Porque a auditoria, entre aspas, tem órgãos que fazem essa de coisa, mas o que eu sinto, pelo menos, é uma falta de transparência por parte do governo em termos dos próprios indicadores, porque eles colocam os indicadores eles mostram os indicadores que eles querem mostrar que são benéficos para eles, mas os indicadores negativos, aqueles que estão aí embaixo, eles ficam só para quem quer procurar esse dado, vai lá procurar e achar, né? Isso não é mostrado. Então você não tem, às vezes, um real panorama de como está a situação. Não é fácil, e isso depende, infelizmente, de dois fatores, né? Um é a pressão pública, que a gente sabe que nem sempre está lá para cobrar esse tipo de resposta do governo. E também, né, não é uma questão de ter tempo, como você falou, de ir lá investigar, procurar, se interessar por isso, porque não está fácil, não é muito transparente, te dá trabalho para achar esses números em sites ou em publicações do governo. E o outro lado é o interesse do gestor, desse presidente ou desse CEO, como a gente está falando, em gerar esses indicadores e passar isso para a população ou para os seus acionistas e falar,
dado o cenário atual, eu vou trabalhar em função desses indicadores, eu quero melhorar esses números aqui ao longo desse contrato de 4 anos. Mas eu pessoalmente, eu nunca vi um candidato em lugar nenhum, em país algum. Se tiver, eu acho que é um exemplo fantástico. Se alguém souber de um exemplo desse para compartilhar, eu gostaria de ver. Mas eu nunca vi um candidato a qualquer cargo público que seja apresentar uma carta de indicadores do que está errado no país, quais são as prioridades, ou o país, ou o estado, ou o condado, o que quer que seja, e mostrar os números de forma clara, falar, ó, é isso aqui que a gente vai atacar, é isso aqui que vai ser corrigido, a gente vai conseguir chegar até um tanto ao longo desse período. Cara, eu nunca vi isso, não lembro de ter visto. Sabe, uma das coisas que a gente aprende quando faz algum tipo de treinamento de liderança são aqueles pilares, e tem alguns pilares que são assim, fundamentais, que nem a aptidão, assim, a habilidade da pessoa de implementar a mudança, se adaptar e implementar uma mudança, e relacionamento da liderança com outras lideranças. Como que você vai fazer isso se você não tem, por exemplo, uma capacidade de se relacionar bem com outras lideranças, você não interage e você também não tem tanta habilidade, aptidão para implementar aquelas mudanças e se adaptar a um cenário diferente, que é o caso, por exemplo, dessa pandemia aí. Aqueles que têm a capacidade de se adaptar, isso vale para as empresas, mas para o país, vão conseguir sair um pouco antes da crise do que os demais. Você vê isso bem claro, a gente consegue perceber isso bem claramente. Esse é o resultado de alguns fatores que não aparecem nas notícias. Você não vê isso em jornal nenhum, você não vê isso em nenhum lugar. Que a capacidade de bom relacionamento, a capacidade de boa gestão pessoal daquele gestor traz esses resultados. E as coisas fluem de forma melhor, né? Você deixa os outros trabalharem. Isso não aparece em nenhum lugar, isso não aparece em nenhum indicador, isso só aparece no final como resultado. Mas isso é uma realidade gigante. Um exemplo muito fácil de fazer um paralelo com o dia a dia de qualquer pessoa que trabalha numa empresa ou numa organização onde tem que conviver com mais pessoas durante o dia, ao longo do seu dia de trabalho, o que você prefere? Trabalhar com uma pessoa que você não gosta ou trabalhar com um amigo? Qual dos dois cenários fluem melhor? Quando os dois estão interessados, os dois têm um bom relacionamento e conhecem o assunto, a gente sabe que o trabalho vira diversão, né? Quando a gente trabalha com quem a gente gosta, cara, a coisa flui de forma natural e muito mais rápida. Quando você trabalha com alguém que você não gosta, tem uma dificuldade, uma pessoa mais difícil, sempre tem barreiras extras, porque sempre tem uma preocupação com relação a será que isso está certo? Será que eu vou tomar um xingo aqui, vou tomar um esporro por causa disso? É mais difícil, é mentalmente mais cansativo. Como é que vai tentar atingir o objetivo se a outra parte, quem você interage, você não mantém um relacionamento? Um exemplo no caso, falando aí do país, né, seria, por exemplo, o presidente e os governadores. Se não há um entendimento, dificilmente vai haver uma união, né, para chegar no objetivo. Isso também vale para as empresas. Perfeito. Eu sei que você está falando de um país hipotético, não é um caso real. Não, sim, mas você pode ver a mesma relação entre presidente e governadores, é a mesma relação entre o presidente da empresa e os outros gestores, diretores, gerentes, supervisores. Quando você começa a incitar conflito e uma gestão dura, autoritária, isso gera medo ou raiva, como diria o mestre Yoda, né? Vai te levar ao lado negro da força. Mas isso vai incitar outras coisas que não o fortalecimento daquele time, né? E o que a gente conhece nas empresas como silos. O que é um silo? É um departamento que se fecha dentro da organização, ele trabalha só para si, não olhando as metas do grupo como um todo, daquela empresa como um todo, só as metas, os indicadores daquele departamento ali sozinho. Isso é ótimo para o departamento enquanto organização fechada, porque ele não fala com mais ninguém, não comunica mais nada. É como um país, um estado que se fecha, mas é nocivo para o todo, porque você não está alinhado com as grandes metas daquele projeto, daquela gestão. Então, uma gestão autoritária, ela acaba forçando isso. Você tem muito menos alinhamento e muito mais quebras de relacionamentos. Existem alguns tipos de gestão, alguns tipos de publicações sobre gestão que elas vão por esse caminho, né, da questão do conflito, que o conflito e a competitividade são sempre bons principalmente para crescimento rápido e acelerado, e ter campanhas de crescimento mais agressivo, elas são boas, mas todos eles chegam numa mesma conclusão ao final, que isso tem uma duração ou um tempo limite, porque isso gera tanto estresse no sistema
que aos poucos a agressividade ela vai começando a cair, as pessoas perdem o interesse, perdem o apetite por aquele crescimento em função do volume de estresse que elas recebem. Então, ao curto prazo, excelente para crescimento agressivo, ao médio e longo prazo, se torna alguma coisa nociva e não traz mais o mesmo resultado que antes. E aí começa... Quando é bem dosado, ele é motivador, né? Quando ele em excesso, ele trava o sistema, né? Exato. Mas nesse país hipotético que você mencionou, que você está imaginando aqui, o que aconteceria é que os governos começam a se desgarrar dos estados, se desgarram com relação ao governo federal e cada um toma as ações que achar melhor. Enquanto o governo federal grita sem nenhuma influência nos estaduais e nada muda. Só o estresse aumenta. Mas acho que isso nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo. Não, eu nunca lembro de ter visto isso. Tá com muito sarcasmo. Né? Tem que ter. Sarcasmo que vai salvar o mundo. Minha dose de café primeiro e também com uma pitada de sarcasmo. Não tem uma equação lá do engenheiro, que o engenheiro é igual a um computador, né? O input é café e trabalho e a saída é sarcasmo. Boa. Eu vou achar essa figura e vou postar lá no nosso blog. Mas assim, concluindo, né? Será que um dia esse sistema vai mudar? Porque são abordagens, são approaches diferentes, mas o que a gente está falando aqui é que todos eles convergem para alguma coisa similar, que é a questão da gestão, da liderança, a capacidade, o líder, seja de empresa, seja de país, as habilidades, os skills sempre acabam convergindo, né? E é interessante, quando você faz um treinamento de liderança, sempre se pega como exemplo presidentes ou governadores, ou enfim, algum tipo de gestor de um país, de algum que aconteceu em algum caso da história, né? Para você pensar ele como um bom exemplo e como um mau exemplo. Eu acredito que dá para mudar. Acho que o grande problema de mudar um sistema muito viciado é que precisa de tempo. E eu não acredito que 4 anos é tempo suficiente para alguém mudar um sistema como um todo, tão grande como de uma empresa como é um país. É um contrato curto, até porque eu acho justo quando a pessoa faz um bom trabalho ela ganhar mais 4, dá tempo de dar continuidade. Mas além desses 4 e potencialmente 8 anos, tem que ter uma cadeia de desenvolvimento, né? As metas têm que ser comuns para a população. Não pode trocar o gestor e mudar a cara da empresa. Isso mata o negócio, mata o business. Alguns países trabalham com metas comuns, então não importa quem é o líder que entra, ele vai dar uma continuidade, porque tem um baseline ali do que foi definido como meta para aquele país. Não importa quem está gerindo, uma meta comum. Agora, quando muda o gestor e a cara da empresa muda, o logo da empresa muda, a cor da empresa muda, aí você não tem crescimento, você tem só uma guerra que muda de cor a cada 4 anos. E no fim, o resultado é muito triste, muito pobre para todo mundo. Não leva a lugar nenhum a não ser briga de ego. Eu acho que dá para mudar com as pessoas certas, nas posições certas, mas se fosse para dar um prognóstico, sabe, vamos começar a mudar. Próxima eleição, a gente vai, começar a ver isso com outros olhos e vai ter uma força para mudar. Eu não vejo um sistema sustentável e limpo no lugar, sabe, com menos de 20 anos, por exemplo, com consequentes mandatos de pessoas corretas nas posições corretas, fazendo um bom trabalho, redirecionando o budget para as áreas corretas, minimizando desvios, gestão mais transparente, indicadores, tudo que a gente listou aqui, sabe, bom relacionamento com outros líderes, portas abertas, acho que uma gestão cultural e social mais equilibrada, isso leva tempo. Eu acho que o pontapé inicial seria no processo seletivo. Pois é, um RH forte é o principal, é o primeiro passo. Porque a nossa entrevista para admitir gestor é o horário eleitoral. É isso aí. Que não é lá o modelo mais justo coisa de todos, né? É um modelo bem desigual já. Quem tem mais dinheiro leva mais. Começa por aí, né? Pois é. Mas cara, leva tempo. Dá pra mudar, lógico que dá. Todo sistema tem correção, mas é trabalho duro, muito trabalho, e não pode ficar trocando de cara a cada 4 anos. Agora, só um último exemplo aqui, antes de a gente fechar. Você comentou desse país hipotético aí, né? Cara, um exemplo que me deixou maluco foi, assim, quando a gente tem momentos de crise na empresa, né? Vamos dizer, estourou um problema de qualidade no cliente, ou tem algum problema com risco em campo para clientes finais, né? Cara, a gente fica até tarde no trabalho, a gente vira final de semana, tem que resolver, tem que deixar tudo limpo de novo, e é uma loucura, né? Até, assim, são talvez 1, 2, 3 meses de estresse até realmente corrigir aquele sistema e tudo tá normal de novo.
Aí eu não sei, eu fico imaginando alguns países aí onde tá em modelo de crise, mas aí o gestor fala que não é tão crise, o cara sai de jet ski, vai montar cavalo no meio de passeata. Na empresa que eu trabalhei, acho que eu seria demitido se eu fizesse isso, mas eu sei que não são todas iguais. Você imagina assim, o pegando na empresa. Seu chefe te liga. Todo mundo correndo, todo mundo te ligando aí e tal. E aí você vê o cara, o gestor passeando, né, umas voltas por aí, como se não houvesse amanhã, né? Eu vi o cara ali, tava. Você falou, é só hipotético. Não, claro, é só um exemplo. O cara andando, você falou jet ski, mas podia ser um barco. Podia ser um carro esporte, aí vai coisa. Podia ser um carro esporte. O cara passeando, como se não tivesse acontecendo nada, né? Estivesse tudo tranquilo. Isso aí já é desmotivador, né? Não, eu tenho um amigo que aconteceu uma coisa parecida. O chefe dele ligou pra ele tava num momento de crise desse. O chefe dele falou, cara, tem um problema aqui, estourou, precisamos resolver com o cliente. A resposta dele foi assim, e daí? Quer que eu faça o quê? Eu não faço milagre. E aí, tá curtindo o MC1, o podcast do Meu Café Primeiro? Então vai lá no nosso blog, deixa seu comentário, dá uma olhadinha nas nossas matérias, nas nossas piadas, memes, tudo sobre o mundo corporativo. Você encontra o nosso blog em meucafeprimeiro.home.blog. Tem também a nossa página no Facebook, deixa seu like, seu feedback é muito importante pra gente. Obrigado por escutar e até a próxima. Um abraço.